Vamos falar então sobre uma situação que tem preocupado as cadeias de abastecimento em todo o mundo. Os ataques a navios comerciais e mercantes registrados no Mar Vermelho nas últimas semanas. Para explicar melhor essa situação e as consequências dela, a gente fala agora ao vivo com o coordenador de Comércio Internacional da BMJ Consultoria, o Leandro Barcelos. Leandro, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao canal AgroMais, tudo bem? Bom dia, Felipe. Um prazer estar falando com você aqui. Uma satisfação nossa em recebê-lo aqui no canal AgroMais, Leandro. Bom, contextualiza para quem nos assiste primeiro um pouco sobre essa situação, de onde estão vindo esses ataques e por que eles começaram a se intensificar nessas últimas semanas. Bem, nas últimas semanas o grupo xiita, Houthi, começou a atacar com foguetes e drones os navios cargueiros que passam pelo Mar Vermelho com destino ao Canal de Suez. O grupo armado diz que essa ofensiva é uma vingança contra Israel pela sua campanha militar contra o Hamas na faixa de Gaza. Em rede aberta de televisão, o grupo já afirmou que os ataques vão continuar enquanto Israel estiver atacando a faixa de Gaza. E aí vale ressaltar, Felipe, que o Canal de Suez é a principal conexão entre a Ásia e a Europa. Hoje, o caminho marítimo que inclui o Mar Vermelho, ele é essencial para a cadeia de suprimento de produtos em todo o mundo, né? Quem passa pelo Canal de Suez, que passa pelo Mar Vermelho, diminui em 10 dias a rota que leva para a Ásia pelo Cabo da Boa Esperança. Ou seja, qualquer paralisação da rota pode gerar uma crise global de desabastecimento e de matérias-primas na região. Os ataques ali no Mar Vermelho ameaçam reduzir, inclusive, a capacidade global do transporte em até 20%. Na sua avaliação, essa redução de capacidade pode reacender aí agora as pressões inflacionárias ao redor do mundo? Bem, Felipe, desde o último dia 18 de dezembro, 4 das 5 maiores empresas de navios cargueiros do mundo suspenderam o transporte pelo Mar Vermelho. E aí, falando um pouquinho de dados, né, cerca de 15% do comércio mundial e 30% do comércio de contêineres passam pelo Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo. E aí também vale dizer que 15% dos produtos importados pela Europa, Oriente Médio, Norte da África, são enviados da Ásia pelo Golfo, através do Mar Vermelho. Isso inclui aí 21% do petróleo refinado e mais de 13% do petróleo bruto. Então, essa possível interrupção certamente vai encarecer o preço dessas matérias-primas, vai reduzir a oferta, aumentar a demanda na outra ponta e afetar diretamente o comércio global. O resultado, então, é um efeito em cascata, né? O petróleo mais caro aumenta o custo dos combustíveis, afeta os preços gerais, ou seja, aumenta a inflação e vai reduzir o poder de compra da população em geral. Pois é, aqui para o Brasil, como é que fica a situação? A gente já começa a criar algum tipo de expectativa em relação a todo esse cenário? É um assunto que chega a preocupar o nosso mercado, as nossas cadeias produtivas, como a do agro, por exemplo, que é quem a gente representa por aqui? Bem, no momento não está claro quão significativo será o impacto no Brasil ainda, pois exportações brasileiras ainda não foram afetadas. O que a gente pode adiantar é que os setores do agro com elevadas exportações para os países do Oriente Médio, e aí destaca-se Emirados Árabes e Arábia Saudita, e aí destaca-se também o setor de proteína animal, poderão ser os mais impactados por essa interrupção. Também vale dizer que se o comércio for literalmente fechado no Mar Vermelho, isso vai impactar as importações de petróleo e seus derivados que vêm do Oriente Médio, o que pode impactar no preço internacional do petróleo, nos custos do transporte no Brasil e na operação logística do setor agropecuário no Brasil também. Pois é, em relação ainda a esse assunto, Leandro, os Estados Unidos lançaram na semana passada uma operação formada por uma coligação marítima aí que tenta reforçar a segurança lá no sul do Mar Vermelho. Mais de 20 nações parece que já aderiram à iniciativa, pelo que eu li, são 20 nações que aderiram até agora. Essa informação foi dada pelo Pentágono. Esse movimento aí liderado pelos Estados Unidos coloca mais tensão na região que já convive com essa guerra aí entre Israel e Hamas, por exemplo? Perfeito. Como você falou, na última segunda-feira, após o novo ataque do grupo xiita, os Estados Unidos anunciaram uma força naval internacional chamada Guardiã da Prosperidade. E como você disse, ela tem vários países como parte, vale destacar aí países aliados como Reino Unido, Canadá, França, Itália, Espanha, Holanda, dentre outros. O Pentágono realmente ele afirmou que a operação ela visa proteger o tráfego marítimo contra mísseis balísticos e ataques de drones lançados pelos Houthis, com o propósito de garantir a liberdade da navegação de todos os países. Bem, a ideia da colisão é diminuir a tensão na região e garantir o transporte marítimo internacional. Pois é, Leandro. Então eu queria aproveitar a sua participação com a gente hoje aqui no canal AgroMais, no Agronotícias, para falar de um outro assunto que a gente também está de olho por aqui, porque é um assunto internacional que a gente, como eu disse, está de olho por aqui, que é a questão lá na Argentina. O presidente argentino, Javier Milei, fez um mega decreto aí para desregulamentar a economia do país.
Na prática, ele revoga ou altera mais de 300 leis. Como você avalia essa medida de Milei, que está aí no cargo há menos de 2 semanas, né? E já tem colocado em prática uma série de ações polêmicas para tentar recuperar a economia por lá? Bem, o Milei assumiu recentemente e já tem feito vários decretos que são polêmicos que vão precisar de bastante acordo no Congresso, né? Essa última, deste último fim de semana agora, da última sexta-feira, ele decretou 11 iniciativas, né, para serem validadas pelo Congresso agora nessa última semana do ano, e tem foco principalmente na lei de reforma do Estado, então a redução do tamanho do Estado, com redução de ministérios, secretarias, a regulamentação do voto único em papel, a redução do imposto de renda, na verdade, o reestabelecimento do imposto de renda para trabalhadores que ganham até 15 salários mínimos, que já não pagavam, agora eles estão buscando de qualquer forma, né, a maior arrecadação, a aprovação de acordos de eliminação de dupla tributação com países chaves, e aí destaque-se Japão, China, Estados Unidos e Turquia, e também ele busca, ali junto com o Congresso, autorização para viagens em 2024. Eu acho que isso aí que vai ter um impacto maior, talvez, com o Brasil, que ele vai buscar apoio em outros países e no Brasil também, para avanço nas negociações internacionais e também para financiamento da dívida interna. Muito bem, Leandro. Eu queria agradecer a sua participação com a gente hoje aqui no Agronotícias, na manhã dessa terça-feira. Desejar você um ótimo final de ano e desejar um ótimo 2024 e que você volte a conversar com a gente aí, trazendo novidades em relação ao comércio internacional e sempre assuntos que tenham uma relação aí, um reflexo no agronegócio, viu? Mais uma vez, tenha uma ótima semana e um ótimo finalzinho de ano. Obrigado, pessoal. Fico à disposição por aqui.